Olá, pessoal! Essa é a resolução da nossa 17ª lista dirigida. Se você não tem essa lista, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links para você entrar e baixar todos os materiais que você julgar que são necessários para a sua preparação. Um link vai ser do nosso grupo, onde eu posto semanalmente lá os conteúdos. E o outro link vai ser do Drive só com as listas dirigidas, desde 2020 até 2022. Mas no grupo, todas as listas ficam arquivadas também. E a qualquer momento que você entrar, você vai ter acesso a todas elas, tá? Baixa lá tudo que você achar que é necessário, depois corre aqui no canal, porque todas elas têm resolução em vídeo. Aproveita que você já está aqui, se inscreve no canal, deixe o seu like, porque eu tenho certeza que até a prova do Enem eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar o seu desempenho. Para essa lista de hoje, eu elaborei 2 questões que falam sobre um tema muito importante de análise combinatória sobre formação de filas, mas de um jeito um pouco camuflado, que é o jeito que eu acredito que eles podem vir a cobrar. Então você não pode perder. Além disso, elaborei também uma questão sobre ângulos na circunferência. E se você tem dúvida nesse assunto, fica até o final, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Em um congresso de cardiologia, 10 palestrantes de diferentes nacionalidades vão apresentar seus estudos para a comunidade médica em um único dia. Dentre os 10 conferentes, 4 não apresentarão seus trabalhos em inglês. E, devido a isso, todos os convidados receberão aparelhos de tradução simultânea, para que possam acompanhar todas as palestras. Para minimizar os transtornos, os organizadores decidiram que esses 4 médicos que não falam inglês devem se apresentar de forma consecutiva. Considerando isso, de quantas maneiras distintas essas 10 palestras podem ser organizadas para esse congresso? Vamos tentar entender a lógica aqui, tá? Imagina, a gente tem que organizar aqui a ordem, né, de 10 palestras. Mas aí o que acontece? De quantas maneiras diferentes a gente poderia organizar essas 10 palestras? A primeira dúvida que pode surgir: Ju, eu não sei se a ordem importa ou não. Gente, claro que a ordem importa. Se o palestrante A falar antes do palestrante B, é diferente da palestra do B ser antes da palestra do A. Então, o simples fato de 2 palestras ali trocarem de lugar já muda a ordem ali das palestras. Então, a ordem é um fator importante. E se a ordem é um fator importante, temos um problema de arranjo, certo? Beleza, mas aí o que vai acontecer aqui? Se não houvesse nenhum tipo de restrição, era bem fácil. A ideia é, como é que eu organizo uma fila com 10 pessoas? E a gente faz isso de 10 fatorial maneiras. Repara que tem essa alternativa aqui, mas cuidado, tá? Você não pode marcar aquela alternativa. Por que que não? Porque tem restrição. E qual que é a restrição? Esses 4 médicos que não falam inglês, eles devem se apresentar de forma consecutiva, tem que ser um atrás do outro. Na prática, isso significa que eles têm que ficar juntos. E como é que você vai pensar nisso? Isso aqui é uma dica que eu dou sempre para os meus alunos, tá? Não importa o motivo aqui. Sempre que você quiser que elementos fiquem juntos, você precisa considerá-los como sendo um bloco. Como assim? Eu não sei quem são esses médicos que não falam inglês. Eu vou chamar de A, B, C e D. Eu preciso que esses 4 médicos fiquem juntos. O segredo é você considerá-los como sendo um bloco. Então, você vai imaginar aqui, ó, que eles são um só. Ju, mas eu posso fazer isso? Não só pode, como deve fazer isso, sempre que elementos tiverem que ficar juntos. Qual que é o único problema de fazer assim? Quando você coloca esses 4 médicos como sendo um só, você está momentaneamente impedindo que eles troquem de lugar entre si. E mais tarde você vai ter que levar isso em consideração. Ju, não entendi muito bem. Calma que você vai entender, tá? Eu vou fazer aqui o roteiro que eu acho mais seguro. Talvez você possa até pensar de uma maneira diferente, e se você fizer isso, deixa aqui um comentário para eu ver o que você fez. Mas isso aqui é um jeito mais seguro. Ele contempla até quando tem alguma restrição um pouco mais específica, tipo, entre uma pessoa e outra tem que haver exatamente 2 lugares vazios. Por isso que eu gosto dessa estratégia, tá? Porque ela vai funcionar para qualquer situação. O roteiro é o seguinte: primeiro passo, você vai lá, vai considerar todo mundo como sendo um só. Depois você vai contar quantos espaços você tem. Entenda. Aqui a gente está considerando como sendo um só. Então, tem um lugar aqui, ó. Aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repara, são 7 lugares para acomodar esse quarteto. Ju, não consigo enxergar. Não dá para você fazer isso numa prova, mas a gente pode contar aqui, ó. Aqui tem um lugar, aqui seria 2 lugares, aqui 3, depois 4, 5, 6 e 7. Só que é meio confuso, então
Essa estratégia que eu falei é muito mais fácil. O que você vai pensar? Você vai contar aqui como sendo 1 e aqui, ó, você vai imaginar que tem 6. Então, ao total, né, são 7 lugares para acomodar o quarteto. Beleza. Só que o que você não pode esquecer? Você não pode esquecer que, ao congelar esse pessoal aqui, você está impedindo que aqueles 4 médicos troquem de lugar entre si. Você precisa entender que esse médico aqui, por exemplo, ele não pode trocar de lugar com esse último, porque ele está aqui nos 4 primeiros. Mas ele pode trocar de lugar com C, pode trocar de lugar com B, o B pode trocar de lugar com A, o B pode trocar de lugar com C, o C pode trocar de lugar com A. Então, entre eles podem trocar de lugar. E você tem que contabilizar isso. E como é que você faz para contabilizar isso? Você vem aqui e multiplica pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre eles. E de quantas maneiras 4 pessoas trocam de lugar entre si? 4 fatorial. Ah, Ju, eu tenho dificuldade nisso. Eu vou deixar aqui um link com o nosso curso completo de análise combinatória e probabilidade. É um curso do início do canal, mas é um curso extremamente eficiente e que eu tenho certeza que já ajudou milhares de alunos. Então, se você tem dúvida nisso, assiste esse curso, porque eu não uso uma fórmula sequer para resolver questões de análise combinatória. E se você quiser se libertar dessas fórmulas também, não deixe de dar uma olhadinha no curso, tá? Mas vamos lá. Então, ó, 7 lugares para colocar o quarteto. 4 fatorial é o número de maneiras que o quarteto troca de lugar entre si. Agora, tenta imaginar, vamos pensar numa configuração aqui para a gente terminar. Imagina uma possibilidade como essa, tá? Ó, eu sou a organizadora lá do congresso, eu fui lá e coloquei eles aqui. O palestrante B, o A, o D e o C. Entenda, nesse momento, eu estou garantindo que os 4 vão ficar juntos de forma aí consecutiva, né? Para que isso, gente? Para minimizar os transtornos. Eles não falam inglês, eles vão dar a palestra na língua deles e aí todo mundo que está assistindo vai precisar de transmissão simultânea. Para não ter que ficar devolvendo aparelho e pegando aparelho de novo, todo mundo que não fala inglês vai falar junto. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu terminei de organizar o meu congresso? Claro que não. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagas. E eu preciso encaixar os outros 6 palestrantes. Aí a dúvida é, de quantas maneiras eu encaixo 6 palestras em 6 horários? Eu faço isso de 6 fatorial maneiras. Então, aqui, ó, eu vou multiplicar por 6 fatorial. Tenta entender o roteiro, tá? Isso aqui é o número de lugares para acomodar o bloco. Isso aqui é o número de maneiras que os elementos do bloco trocam de lugar entre si. E isso aqui é o número de maneiras de completar a fila. Eu vou escrever esse roteirinho para você nunca mais ter dúvidas sobre isso, tá? E aí agora, para a gente chegar na resposta, é só a gente ajeitar esse fatorial. Tá aí o roteiro, até sair aqui da tela para você dar aquele print e guardar esse roteiro, porque isso aí vai te ajudar a resolver qualquer questão de formação de fila. Agora, o que nós vamos fazer? Agora a gente vai ter que ajeitar esse fatorial, porque a resposta está ajeitada. Como é que a gente faz isso? É bem simples, tá? Vê se você consegue enxergar. Eu vou mudar aqui a ordem, vou escrever 7 vezes 6 fatorial vezes 4 fatorial. Entenda, isso aqui é uma maneira diferente da gente escrever simplesmente 7 fatorial. Então, a nossa resposta aqui vai ser 7 fatorial vezes 4 fatorial. Resposta correta, letra C. Eu espero de coração que você tenha entendido, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de voltar pessoalmente para sanar a sua dúvida. Aproveita que você gostou dessa questão, que eu te dei esse roteirinho aí, ó, para você resolver qualquer questão envolvendo fila. Se inscreve no canal e deixe seu like. Considere também a possibilidade de apoiar o canal se tornando membro e tendo vantagens exclusivas. Vamos dar uma olhadinha agora para a nossa segunda questão, que também é de formação de fila, mas com um detalhezinho um pouco mais sutil do que esse. Bora ver. A coordenadora pedagógica do Colégio Diamante precisa organizar a escala da próxima semana de provas. 6 avaliações serão aplicadas de segunda a sábado. Nessa rodada de provas, serão aplicadas as avaliações de literatura, geografia, matemática, história, biologia e química. Devido a uma demanda dos próprios professores, a pedagoga decidiu que as provas de matemática e química não serão aplicadas em dias consecutivos. O número de maneiras distintas que essas 6 avaliações podem ser organizadas é... Então, tenta imaginar. É formar a fila de novo. Eu tenho que formar uma fila com a ordem que as provas vão ser aplicadas. Aí, tenta entender. As provas vão de segunda até sábado. O que acontece? Tem 6 tipos de prova aqui, né? Literatura, geografia, matemática, história, biologia e química. A regra é o seguinte. A gente vai montar esse esquema de provas aqui.
Mas a gente não vai colocar matemática e química em dias consecutivos. Por quê? Os professores pediram. Não sei, talvez para não ficar tão puxado, não sei qual que foi o motivo. Mas a gente não vai colocar essas duas provas em dias consecutivos. Entenda, se não tivesse nenhum tipo de restrição, de quantas maneiras daria para eu organizar essas 6 provas? Para segunda-feira, eu teria 6 possibilidades. Para terça, 5, depois 4, 3, 2 e 1, o que daria 6 fatorial. Porém, a gente tem uma restrição. Química e matemática não podem ficar juntos. Aí aqui, gente, entra uma das ferramentas mais importantes da análise combinatória, que é você entender que, às vezes, é muito mais fácil você calcular o total e tirar aquilo que você não quer que aconteça. Ah, Ju, não entendi. Por exemplo, eu não quero que as provas fiquem juntas, mas se for matemática, salta um dia, química, tá valendo. Se for matemática, salta 2 dias, química, tá valendo. Se for matemática, salta 3 dias e química, tá valendo. Se for matemática, salta 4 dias e química também está valendo. Mas não é só isso. Pode ser matemática, solta um dia e química. Pode ser matemática, salta 2 dias e química. Então, tem muita coisa aqui que serviria para a gente. Coloca na sua cabeça. Sempre que você perceber que tem muita coisa que você quer que aconteça, talvez o jeito mais prático de você resolver é fazendo o total menos os casos indesejáveis. Ah, Ju, como assim total menos indesejáveis? Então, o total a gente sabe. Dá para a gente organizar essas provas aqui de 6 fatorial maneiras. Se você não entendeu isso, observe. Para a primeira prova, 6 possibilidades. Para a segunda, 5. Para a terceira, 4. Depois, 3, 2 e 1. Isso aqui é 6 fatorial. Se você fizer a conta, vai dar 720, quer ver? 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3 dá 360. Vezes 2 vai dar 720. E vezes 1, 720. Ah, Ju, tem essa resposta. Você não pode marcar. Aqui a gente está considerando todas as possibilidades. Então, o total vai ser 720. Agora, eu preciso tirar os casos indesejáveis. O que seria um caso indesejável para a gente? Seria uma situação na qual química e matemática estão em dias consecutivos. Você vai vir aqui e vai pensar, eu vou colocar matemática e química juntos. Aí cai naquilo que eu falei. Sempre que você quiser que elementos fiquem juntos, você precisa considerá-los como sendo um bloco. Ah, Ju, mas eu não quero que eles fiquem juntos. Então, a gente está calculando que a gente não quer que aconteça. Então, eu vou colocar aqui os dois juntos. Agora, é só seguir o roteirinho da questão anterior. Se você pulou a questão anterior, volta lá que eu te explico detalhadamente esse roteiro, tá? Dá uma olhada. Aqui tem 1 lugar, aqui tem 4. Então, eu tenho 5 lugares para acomodar a dupla. Beleza. Feito isso, você não pode esquecer. Ninguém falou que a prova de matemática tem que ser aplicada antes da prova de química. Então, eu tenho que permitir que eles troquem de lugar entre si. E sempre que você considera elementos como sendo um bloco, você está momentaneamente impedindo que eles troquem de lugar entre si. Agora é a hora de deixá-los trocarem de lugar entre si. Para isso, eu multiplico por 2 fatorial. Olha como é que está a situação, tá? Imagina, então, que, sei lá, eu vou aplicar aqui a prova de química, aqui é de matemática. Tenta entender, tá? Eu vou fazer passo a passo, mas eu gostaria muito que vocês entendessem isso aqui direto. Eu tenho 4 vagas para 4 provas. Ainda falta aplicar a prova de literatura, de geografia, de história e de biologia. E de quantas maneiras eu posso distribuir 4 provas em 4 dias? Eu faço isso de 4 fatorial maneiras. Ju, não consigo enxergar. Vamos tentar entender. Para essa primeira prova aqui, que vai ser na segunda-feira, eu posso colocar literatura, geografia, história ou biologia. Então, para cá vão ser 4 possibilidades. Vamos supor que eu coloquei história. Então, história já foi. Para esse segundo dia, para terça-feira, eu posso colocar literatura, geografia ou biologia. Então, são 3 possibilidades. Imagine que eu tenha colocado biologia. Para a quarta-feira, eu posso colocar literatura ou geografia. Imagina que eu coloquei literatura. São 2 possibilidades. Eu fui lá e escolhi literatura. Para o último dia, só vai sobrar uma prova. Que prova que vai ter que ser aqui? Geografia. Então, de quantas maneiras eu distribuo 4 provas em 4 dias? Eu faço isso de 4 fatorial maneiras. Se a gente tivesse que deixar essa resposta indicada, 5 vezes 4 fatorial é 5 fatorial. Ficaria 5 fatorial vezes 2 fatorial. Só que se você observar, você vai perceber que a resposta aqui está resolvida. Então, vou ter que descobrir quanto que é isso. E é bem fácil, né? Vamos lá. 5 vezes 2 fatorial é 2 vezes 1, vezes
4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 2 dá 10, vezes 1, 10, vezes 4 vai dar 40. 40 vezes 3, 120. 120 vezes 2 dá 240, que vezes 1 também vai ser 240. Ou seja, existem 240 configurações possíveis para essa semana de prova, de modo que química e matemática fiquem em dias consecutivos. Mas eu não quero que fiquem em dias consecutivos. Então, vou pegar 720 e vou tirar 240. Se eu fizer 720 menos 240, isso aqui vai dar 480. Resposta correta, letra D. De novo, tá? Eu espero de coração que você tenha entendido a resolução, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de voltar para te responder. Aproveita que você está aqui, que você está começando a aprender análise combinatória de uma maneira diferente, se inscreve no canal e deixe seu like. Você não vai se arrepender. Agora, para a gente fechar, vamos para a terceira e última questão, que, como sempre, é uma questão de geometria. Bora ver. Lorena está confeccionando a nova logomarca de uma empresa de tecnologia da informação, e a figura a seguir representa o esboço da ideia inicial do design. A circunferência de centro O e diâmetro AC, assim como as letras, serão apagadas, restando apenas os traços e os preenchimentos que serão utilizados. Sabe-se que a medida do segmento BD é a metade da medida do segmento AC. Para fazer a prova do bordado, Lorena precisa determinar a medida exata do ângulo AED para programar corretamente a máquina. Após efetuar os cálculos, a profissional descobriu que a medida em grau do ângulo AED é... Vamos lá, gente, uma questão que envolve a ideia de ângulos na circunferência. Tem muita coisa bacana para eu te mostrar aqui e para você aprender de forma efetiva, tá? Vamos lá. Primeira coisa, isso aqui é o diâmetro da circunferência. Então, aqui em cima a gente tem uma semicircunferência, aqui embaixo a gente tem uma outra semicircunferência. Eu não sei quanto que vale o raio dessa circunferência, eu vou dar nome, vou chamar aqui de R, aqui também vai ser R. A questão fala uma coisa sobre isso. Ela fala assim, ó, a medida do segmento BD é a metade da medida do segmento AC. Então, BD é a metade de AC. Se AC mede 2R, aqui vai medir só R. Beleza. O que mais, hein? O que mais que a gente pode pensar? Aí entra um detalhe extremamente importante que você não pode esquecer. Quando a gente está lidando com essa ideia de ângulos na circunferência, você vai ter que pensar em algumas possibilidades. E, por exemplo, eu não sei quanto que vale esse ângulo aqui, mas esse ângulo é um ângulo inscrito. Ele fura a circunferência no ponto A e ele fura a circunferência no ponto D. Esse ângulo, como ele é um ângulo inscrito, ele vale a metade do arco que ele determina. Eu não sei quanto que é o arco que ele determina. Eu posso dar um nome se eu quiser. Eu chamaria esse arco aqui de 2α. Ah, Ju, mas não é esse ângulo que a gente quer. Eu sei, mas eu quero aproveitar aqui para te mostrar algumas coisas, tá? Então, esse ângulo é a metade desse arco. Por quê? Porque ele é um ângulo inscrito. E o ângulo inscrito vale sempre a metade do arco que ele determina. Beleza. Mas o que eu gostaria muito que você conseguisse enxergar aqui é o seguinte. Existe um outro ângulo inscrito que determina esse mesmo arco. Ou seja, é um outro ângulo que enxerga esse mesmo arco. E o outro ângulo é esse aqui, ó. Vê se faz sentido. Esse ângulo, ele fura a circunferência no ponto D e no ponto A. Então, ele determina o mesmo arco. Então, aqui também vai ser alfa. Ainda falando sobre essa ideia, tá? Uma coisa extremamente importante que você tem que entender. Eu quero que você olhe agora para esse triângulo que eu vou passar aqui, ó. Olha bem para esse triângulo que tá aqui. Esse triângulo que eu passei ali, ele não é um triângulo qualquer. Ele é um triângulo que está inscrito na semicircunferência, só nessa parte de baixo. E um de seus lados é o diâmetro da circunferência. Sempre que você tiver isso, esse triângulo aqui, ó, vai ser um triângulo retângulo. E é bem fácil mostrar. Eu quero que você concentre agora para mim, ó, nesse ângulo B. Esse ângulo B, ele fura a circunferência no ponto C e no ponto A. Então, ele determina esse arco que eu vou tracejar aqui, ó. Só que esse arco, ele é metade da circunferência, porque isso aqui é um diâmetro. Então, esse arco, ele mede 180. Se esse arco mede 180, esse ângulo aqui, ó, vai medir 90 graus. Ah, Ju, isso vai me ajudar? Gente, isso aqui ajuda demais, tá? Todo triângulo inscrito numa semicircunferência, cujo um dos lados é o diâmetro da circunferência, ele obrigatoriamente vai ser um triângulo retângulo. Tá, mas vamos concentrar no que a gente quer, né? A gente quer descobrir quanto que vale esse ângulo aqui, ó. Confere ali para mim. Eu quero o ângulo AED.
D. Então, é esse ângulo laranja aqui, ó. Beleza, como é que nós vamos fazer para descobrir esse ângulo? Uma estratégia que eu sempre falo com os meus alunos é o seguinte. A maior parte das vezes que você está resolvendo uma questão de circunferência, uma boa estratégia é você traçar raios. Só que não é sair traçando, eu vou traçar um raio aqui, ó. Esse raio aqui provavelmente não vai te ajudar em nada. Você tem que traçar raios, mas com estratégia. Então, tem 2 raios aqui que, se eu traçar, vão me ajudar consideravelmente. Vai ser esse raio OD e esse raio OB. Ju, como é que eu ia ter maldade para saber que eram esses? Então, a ideia é você traçar, no mínimo, triângulos isósceles. Por quê? Porque esse segmento que eu acabei de traçar, ele vale R. Esse outro segmento também vale R. Então, esse triângulozinho aqui, ó, posso até colorir. Esse triângulozinho aqui, ele é, no mínimo, um triângulo isósceles, porque aqui é raio e aqui é raio. Só que nessa questão, é mais do que isósceles, porque o enunciado da questão me falou que esse lado aqui também vale R. Ou seja, esse triângulo que eu acabei de desenhar aqui é um triângulo equilátero. Qual que é a vantagem do triângulo equilátero? Além dele ter 3 lados iguais, ele vai ter 3 ângulos iguais. E esses ângulos vão medir 60 graus. Então, aqui vai medir 60. Vou colocar aqui de fora para o desenho não ficar muito tumultuado, tá? Aqui vai ser 60 e esse ângulo aqui também vai ser um ângulo. E esse ângulo aqui também vai ser um ângulo de 60 graus. Só que você deve estar meio perdido, né? Ju, eu quero descobrir quanto que vale esse ângulo aqui. O que isso vai me ajudar? Gente, isso aqui basicamente resolve o nosso problema. Eu quero que você olhe agora para mim, para esse arco que eu estou colorindo aqui, ó. Esse arco que eu estou colorindo aqui, ele é determinado por esse ângulo. Só que esse ângulo é um ângulo que a gente chama de ângulo central. Como é que eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo central? O vértice dele é o centro da circunferência. Para quem não se recorda, o ângulo central ele tem a mesma medida do arco que ele determina. Então, se ele mede 60 graus, esse arco aqui também vai ser um arco de 60 graus. Mas em que isso ajuda a resolver a questão? Pois é aí que mora o grande detalhe, tá, gente? É a gente conseguir enxergar ângulos aqui, ó. Eu quero que você olhe bem para esse ângulo que eu vou colorir aqui, ó. Ju, tô achando a questão bem difícil. Então, não é uma questão fácil não, tá? Mas eu quero que você olhe aqui para esse ângulo que eu vou traçar aqui. Esse ângulo que eu desenhei aqui, ele não é um ângulo qualquer. Ele é um ângulo inscrito. Ele fura a circunferência no ponto B e no ponto D. Como é que eu sei que ele é um ângulo inscrito? É porque o vértice dele é um ponto da circunferência. O que você tem que saber? O ângulo inscrito, ele vale a metade do arco que ele determina. Então, esse ângulo aqui vai valer 30. Tá, mas eu quero é esse, né? Se esse ângulo aqui vale 30 e esse ângulo aqui vale 90, tenta visualizar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Mas não é um triângulo qualquer não, tá? Isso aqui é um triângulo 30, 90. Esse ângulo aqui só pode ser 60. Só que se esse ângulo é 60, o de cá também é, porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, a nossa resposta aí é a letra D. Talvez você consiga até alguma solução um pouco mais rápida do que essa, tá? Mas eu aproveitei essa questão para te explicar uma série de coisas importantes a respeito de circunferência. Mas se você fez de algum jeito diferente, tenta me explicar aqui nos comentários para eu dar uma olhada. E, de novo, eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida também, você pode deixar aqui nos comentários, porque sou eu mesmo que volto para responder todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like, porque, até a prova do Enem, eu vou trazer muitas dicas que vão fazer com que você consiga acelerar as suas resoluções. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.